Vamos então aos crimes cibernáuticos no âmbito da União Europeia. Perguntar-me-ão como é que um professor de Direito Romano e de Filosofia do Direito se especializou em crimes de cibersegurança, do ciberespaço. A resposta é simples. Porque tudo o que tem a ver com o futuro tem a ver com o passado. E sendo assim, tudo o que aprendi em Direito Romano e em Filosofia me abriu uma imensa autoestrada para cuidar do futuro. Em segundo lugar, perguntar-me-ão como é que vem falar de crimes no espaço ciber, das novas tecnologias, e não tem apoio nenhum. Perguntava-me simpaticamente ali o amigo se eu tinha PowerPoint, computador, se ia apresentar algo no ecrã. E eu disse-lhe, não, eu escrevi 5 tópicos neste livro. Este livro acompanha-me sempre e, quando me esqueço de qualquer coisa que eu acho importante dizer-vos, abro na marquinha e tenho aqui, como vem, de um lado, os 5 tópicos desta conferência. Por que é que não recorro a instrumentos das novas tecnologias? Porque, com o devido respeito por quem o faz, quando um professor fala, toda a sua didática está na palavra e no gesto. O resto são enfeites, como uma árvore de Natal que vale mais pela simbólica do Natal e não tanto pelos enfeites que lhe colocamos. Sendo assim, não me levem a mal, eu falarei apenas, e falarei apenas convosco, recuperando aquilo que é a essência da universidade. Gente a ouvir, gente a falar, gente a dialogar. Eu ocupar-me-ei destes 5 tópicos, espero que em 20 minutos, para não amassar a vossa atenção, e depois fico à vossa disposição, porque normalmente aquilo que querem saber nunca corresponde àquilo que eu venho dizer. Sendo assim, fico sujeito às vossas perguntas, à vossa curiosidade, e no limite da minha escassa competência responderei àquilo que for possível. Começo por um primeiro tópico que é: de onde é que vem esta ideia do ciber, da informática? Como é que casamos a informática e o direito? Este é um grande tópico, a máquina e o homem. Vamos deixar aqui 2 minutos de reflexões. Desde há muito que nós nos preocupamos em dominar a máquina. A máquina tem uma relação difícil com o ser humano e quantos filmes já se fizeram sobre esta temática? A máquina que, criada pelo homem, o excede, o domina, o completa. A robótica, a informática, têm tido esta imensa possibilidade de nos levar longe. Por exemplo, uma palestra que é assistida por 100 pode depois ser assistida por 200.000 através da internet. Como é que nós, em termos jurídicos, sabendo que o jurídico é do homem, a única criação, além da música, que o homem fez, com esta arte, com esta sagesse, foi o direito. O direito é uma coisa criada pelo homem, para o homem. E a informática lembra-nos que não podemos chamar a qualquer indecência direito. Hoje existem regras legais, regras deontológicas, que estão positivadas pelo poder político, e nós caímos na tentação de chamar aos códigos, às leis, o direito. Às vezes chego à minha biblioteca, olho para as estantes onde estão os códigos e fico com receio que algum estudante pense que, olhando para aquela estante de códigos, ali está todo o direito português. Ora, não há coisa mais diferente que o direito e a lei. São coisas completamente distintas, nas suas fontes, nas suas finalidades, nos seus procedimentos. A lei é necessária à vida em sociedade, o direito deve limitar a lei. Há quem pense que um Estado de Direito é o cidadão obedecer à lei. Não, não. Um Estado de Direito é o legislador obedecer ao direito. Cabe ao legislador saber os limites exatos da lei. Também acreditamos hoje, em virtude da nossa concepção kelsaniana do direito, do primado da Constituição, acreditamos muito que o limite de toda a lei ordinária é a Constituição. Ora, a Constituição, por mais extraordinária e fundamental que seja enquanto lei da República, não deixa de ser também um texto político. Quero com isto dizer o seguinte: não podemos falar de crimes informáticos
limitando-nos ao estudo da legislação sobre a matéria. Esta é uma limitação que não pode caber em matéria de conflitualidade nos direitos e nos deveres de quem frequenta o espaço ciber, de quem frequenta a internet. Nós temos que ir procurar os valores jurídicos que deviam informar as leis de informática, as leis de segurança do espaço, as leis de afirmação de direitos de instituições e de pessoas quando a internet está ligada. Este é um ponto que eu considero essencial. O valor da privacidade, o valor do segredo, o valor da intimidade da vida, o valor do direito autoral, o valor do dever de comunicação. Todos estes deveres jurídicos devem estar transpostos para a lei. E se não estiverem, cabe aos advogados trazer valores jurídicos para uma matéria que é quase só legislativa, regulamentar, de burocracia e de administração. Segundo ponto. Qual é o valor do segredo na sociedade atual? Quando nós abrimos a internet, criamos um espaço voluntário de revelação das nossas vidas, das nossas casas, da nossa intimidade, a um conjunto variado de pessoas. Hoje fala-se muito do dever de privacidade, do direito de privacidade. Fica dito isto: quem através da internet dá motivos para que alguém entre na sua casa, que alguém entre na sua vida privada, através de mensagens, através de comentários, não pode reclamar da lei a tutela da sua privacidade. Este é um ponto que o legislador ainda não tem muito consensualizado. Nós utilizamos um pouco a internet como crianças a brincar numa loja de loiça. Olhamos para aquela parafernália de instrumentos que são colocados à nossa disposição e utilizamo-lo com toda a liberdade e com toda a ignorância. Pois fica dito que, de acordo com princípios jurídicos que são clássicos, nós, ao dar o motivo para a violação da nossa intimidade, não podemos buscar proteção desse valor. Temos imensos casos de conflitos entre pessoas e o Estado, entre pessoas e instituições, quando se trata de proteger a minha vida íntima. Darei 4 casos paradigmáticos. Primeiro, Wikileaks. Toda a gente, não sei se é assim que pronunciam aqui no Brasil aquela rede, o Wikileaks, não é? O Wikileaks, o W, o W, tem várias sonoridades, e portanto, Wilk, vamos ver. Até houve um comentário do ex-presidente da República Brasileira a esse respeito. Fica dito aqui no plano jurídico o seguinte: o Estado, estando ou não estando em crise, é a comunidade política organizada. O Estado tem, assim, um dever, por causa da comunidade, de guardar segredos. Nós hoje confundimos frequentemente a ideia da transparência da administração pública com a vitracidade do Estado. O Estado não é necessariamente um aquário onde tudo o que se passa no interior do Estado deve ser visto por quem está fora. Eu tenho direito a ter acesso aos dados que o Estado reúne sobre mim. Eu tenho direito a que o Estado não revele dados que recolheu sobre mim a terceiros. Esses direitos são hoje indiscutíveis na orla até dos direitos da personalidade. Os direitos de personalidade de primeira geração e de segunda geração protegem este acervo, mas diferente disso é dizer que o Estado não tem o direito de ter segredos. É impossível. Temos casas, trabalhamos para instituições. É impossível preparar decisões sem segredo. Quando alguém está em casa a preparar as férias da família, a ver o orçamento, a ver até que ponto o orçamento reunido no aforro familiar serve para ir a um lugar perto ou a um lugar longe, viajar de carro ou viajar de avião. Estas decisões muitas vezes ficam no segredo das conversas entre o pai e a mãe.
Se os filhos intervêm nesta conversa, começam a dar opiniões sobre um processo que não está maduro. Ainda não sei se tenho dinheiro para ir às Bahamas, se tenho dinheiro para ir à casa do vizinho. Os filhos depois receberão a comunicação dos pais. Cabe aos pais decidir isto. E cabe decidir com algum segredo e com alguma intimidade. Nas instituições e também no Estado é preciso preparar decisões. Os ministros, os administradores, os legisladores têm que poder comunicar e têm que poder ter a certeza que as suas comunicações não são violadas, sobretudo pela imprensa. Revelar determinado tipo de comunicações que estão classificadas, classificadas de forma a não serem vistas por outros, é um crime, seja quem for que o pratique. Quando hierarquizamos os valores que estão em presença, há um valor muito próprio das sociedades anglo-saxónicas, e sei de uma influência forte, óbvia, dos Estados Unidos e do direito dos Estados Unidos aqui no Brasil. Mas as sociedades anglo-saxónicas baseiam-se, sobretudo, na liberdade individual, confundindo pessoa e indivíduo, confundindo consumidor e pessoa. A pessoa é muito mais do que um indivíduo. E a liberdade do indivíduo também se vive no âmbito da liberdade do todo, da comunidade. Se o Estado for um Estado democrático, se o Estado for um Estado transparente, o Estado tem o direito de garantir segredos. A violação destes segredos, colocados estes pressupostos, é um crime. Portanto, grande parte daquilo que se passou com esta, não sei se agência noticiosa, Wikileaks, acaba por ser, quase tudo o que ali se passou, acaba por ser crime informático. Segundo, em Portugal, uma moça de 14 anos foi seduzida por um rapaz maior e manteve relações sexuais com ele. Isso foi gravado pelo namorado e colocado na internet. Em desespero, os pais recorreram ao Estado, à polícia, para que imediatamente aquelas imagens fossem retiradas da internet e da consulta. Estava em causa a intimidade e até o futuro de uma menina de 14 anos, de uma menor. Faço um parêntese. Para que é que serve o direito? Para proteger os fracos. Não os fracos da aparência, os verdadeiramente fracos. Porque há muito quem, sob uma imagem de vítima e de fraqueza, seja o verdadeiro dominador. Ora, esta menina de 14 anos tem a sua intimidade exposta por alguém que a seduziu. Os criminalistas apareceram com umas teses sobre estupro informático. Apareceram os homens dos direitos da personalidade com grandes problemas de violação de direitos fundamentais, direitos constitucionais. E a solução era tão simples. Faça a pergunta, pode ou não pode o Estado, isto é, a polícia, com os seus meios, imediatamente deitar abaixo todos os sítios onde aquela informação está a ser divulgada e imediatamente proceder preventivamente para que aquelas imagens sejam destruídas através de busca domiciliária e que mais ninguém possa revelar aquilo que estava a ser revelado? A esta pergunta, que levou a tantas perplexidades jurídicas, a única resposta é imediatamente todos os meios do Estado ao serviço desta ideia. O site cai e os danos colaterais que se possam provocar com a queda do site devem ser aceitos como uma forma de proteger o bem maior. E o bem maior é sempre aquela menina. Aquela menina que, com 14 anos e a sua vida exposta desta maneira, sei lá, em 200 mil acessos, pode ter a sua convivência na escola, no grupo de colegas, na sua inserção, no desenvolvimento sadio da sua personalidade completamente prejudicado. Depois, vamos discutir tudo. Discutiremos tudo. A validade, a eficácia. Discutiremos se a hierarquia foi ou não foi bem feita. Discutiremos se o Estado atuou bem ou mal. Responsabilizaremos quem tomou a decisão. Mas é preciso que haja no Estado quem, com coragem, possa, através do direito, dar a resposta adequada no momento certo, porque senão o direito não é instrumento da justiça, porque senão o Estado eficaz, o
o Estado de resposta, o Estado que protege a comunidade. E a comunidade não é um ser abstrato. Parênteses. Quando eu digo parênteses é porque vou dizer uma coisa que não tem a ver com aquela em que estou. Um parênteses porquê? Nós estamos cada vez mais vítimas de um processo de abstrativização das coisas. Tornamos as coisas abstratas para nos tornarmos insensíveis a ela. E falamos da comunidade como se fosse um monstro sem cabeça. Antes da Revolução Francesa, o rei era responsável por todos os males. Então cortou-se a cabeça do rei. Pensávamos que o problema estava resolvido. O soberano é o povo. Mas quem é o povo é um monstro sem cabeça. Soberania popular, legislação popular é um bom elemento de elaboração jurídica. No momento de trabalhar o direito, não há uma entidade abstrata povo, não há uma entidade abstrata comunidade, há a Maria de 14 anos que tem a sua vida e a sua intimidade destruída, é o Manuel que tem a sua vida exposta, é alguém que através da informática tem o seu direito autoral violado, tem um negócio estragado, etc. O jurista deve atuar sempre a partir da carnalidade das pessoas e não a partir da abstração que está construída na fictio iuris, na ficção do direito. Fecho o parênteses. Resumo. Primeiro ponto, relação difícil com a máquina, e nós temos, a partir de agora, que nos relacionar cada vez mais com a máquina. Isso tem vantagens e desvantagens. As vantagens são subejamente conhecidas e propagandeadas pela Microsoft, etc. Cabe-me a mim lembrar a derrocada da cultura, a opção por uma tecnologia exuberante que nos está a afastar cada vez mais da culturalidade do direito. O direito é cada vez mais uma coisa técnico-legal e cada vez menos uma coisa jurídico-cultural. E é esta relação com a máquina que nos obriga a voltar a refletir sobre o tema. Segundo, confundir direito e lei através dos elementos constitucionais exacerbados. A Constituição é importantíssima na nossa axiologia jurídica, mas temos que olhar sempre para o direito como uma realidade superior. Outro dia, se me permitem aqui uma intimidade, um aluno caloiro de direito perguntava-me: professor, mas o senhor fala do direito como uma entidade tão abstrata como estas que está a dizer que não devem ser vistas pelo direito. O que é isso do direito e tal? Isto é uma pergunta que tem pelo menos 3.000 anos, vem do Código de Hammurabi. O que é o direito? A resposta é tão simples. O direito é uma arte. Há pouco falávamos ali no gabinete do Presidente. Eu não queria entrar neste conflito numa palestra sobre cibercrimes, do conflito que existe entre a doutrina que considera o direito uma ciência e aquela outra que considera o direito uma arte. Mas eu tenho muito medo do direito ciência. Tenho muito medo de um direito que, sendo científico, está mais ligado à verdade que à verossimilhança. Todos sabemos que, para o direito, a verdade é uma coisa distante. A verdade é difícil de alcançar. A verdade é uma coisa da teologia. A verdade é uma coisa da religião. Se me permitem, Pilatos perguntou a Cristo: quem és tu? Cristo respondeu: eu sou a verdade. E Pilatos quase que desdenhou, disse: qual a verdade? Isso é a resposta que se dê. Um homem que quer sair de uma morte certa, que quer sair de um suplício a que está sujeito, dá-me uma resposta tão pobre, tão simples. Para a religião, a verdade abarca o todo, e o todo é sempre um dogma de fé. Para o jurista, a verdade é o que resulta da prova. Nós não temos preocupações com a verdade, temos preocupações com a verossimilhança. É verossímil, é provável que aquele homem tenha morto aquele outro, que aquele filho seja daquele homem, que aquele contrato tenha sido prejudicado desta maneira. É isto que importa ao direito. É a prova que realiza o juízo feito no fórum. Nada de verdade. E quando a verdade não está presente, entra a cultura. Talvez o direito não possa ser uma ciência, porque o direito não pode alcançar a verdade. Eu, se atirar este meu caderninho, ele cairá sempre
Aqui, na China, em qualquer lugar da Terra, onde o peso da gravidade se faça sentir, a massa do meu caderno mais a força da gravidade darão o peso exato. Isto é ciência. Isto é verdade. Nós, em direito, já cortamos a mão do bandido e colocamos-la pendurada na porta da casa que ele roubou. Chamam direito ao esquartejamento de pessoas e ao apedrejamento de mulheres adúlteras. Chama-se direito à colocação de rapazes de 16 anos no serviço militar, como acontece nos Estados Unidos. Chama-se direito a países onde existe pena de morte, prisão perpétua. Direito. Direito nada tem a ver com isso. Isso tem a ver com política, tem a ver com lei, tem a ver com regras securitárias. O direito é uma coisa bem distinta e bem diferente. Por isso vim lembrar-vos a diferença entre direito e lei, também a respeito da informática. Terceiro ponto, crimes informáticos e casos particulares. Wikileaks, na grande maioria daquilo que foi revelado, são crimes informáticos. Gravações sem autorização de menores que expõem a sua vida, etc. Crime informático. Atuação preventiva do Estado. Antes, vocês aqui chamam aos procedimentos cautelares liminares, salvo erro. Pois há procedimentos cautelares que nem chegam ao juiz. Depois o juiz valida ou não valida, mas têm que ser anteriores para proteger o bem maior. Finalmente, um terceiro caso. Um caso muito falado pelas televisões. A revolta árabe, a primavera árabe, que é atribuída às redes sociais. Através das redes sociais convocam-se manifestações, através das redes sociais convocam-se pessoas para atividades de rua. A pergunta é esta: pode o Estado atuar aqui também preventivamente, antes de chegar a juízo? Deve o Estado intervir para não permitir que, através das redes sociais e do Facebook e desses instrumentos, não seja possível que grupos de marginais se reúnam em Londres para incendiar e saquear estabelecimentos comerciais? Isto requeria talvez uma volta maior. Não tenho tempo para a fazer, mas dava uma pincelada muito ligeira nesta tela. Primeiro ponto. Não é possível ligar o direito ao discurso jornalístico. Existem regimes democraticamente eleitos também em países árabes, onde, através do Wikileaks, foram convocadas manifestações, etc. 80 mil pessoas na Praça Tahrir não podem substituir 80 milhões de egípcios. Por mais que a vontade da senhora Hillary Clinton e que o chefe Obama seja de derrubar um árabe que governa com critérios democráticos, falta perguntar qual é a legitimidade da rua. Se os Estados Unidos e os países da União Europeia estão sujeitos também a que os seus governos, eleitos democraticamente, caiam porque 80 mil pessoas se reúnem na rua para fazer derrubar o governo. Será legítimo isso? Porquê é que os manifestantes de Londres são menos legítimos que os da Praça Tahrir? Dir-me-ão os meus ouvintes. Porque os Estados Unidos e os países da União Europeia têm governos eleitos e os países árabes não. E eu pergunto-vos, será que Fukuyama tinha razão? Será que a exportação da democracia no modelo que foi construído no Iluminismo é a única forma de chegarmos ao fim da história? Será que já nos esquecemos da oração da coroa de Demóstenes, quando Filipe da Macedónia, pai de Alexandre Magno, pediu aos gregos: deem-me a vossa democracia, que eu levo a vossa democracia através dos meus exércitos a todo o mundo. E Alexandre Magno foi com esta ideia excelente da democracia ateniense para o mundo. Os povos reagiram dizendo: a democracia é produto de uma sociedade e de uma economia, não pode ser produto exportável como se fosse um bem de consumo. Esta matéria é mais complicada do que aquilo que eu venho aqui dizer. Esta matéria, no entanto, interessa subejamente ao direito. Não pode o jurista pensar que
todos os meios são legítimos quando o poder político de certos países dizem que os meios são legítimos. Nós temos que fazer aqui sempre uma autocensura. Se o governo britânico vai prender todas as pessoas que colocaram mensagens no Facebook e nas redes sociais a convocar pessoas para se manifestarem em Londres e para que depois um grupo mais dinâmico, vamos chamar-lhe assim, tenha cometido crimes, incendiando estabelecimentos, quebrando montras, fazendo saques, falta saber porque é que não foi dada legitimidade a um governo árabe eleito para fazer o mesmo relativamente às redes sociais. Através da nossa comunicação social, nós fomos levados a pensar que aquilo está bem e aquilo está mal. Para o direito, o que está mal é o que viola o direito. E o que está bem é aquilo que está de acordo com ele. Ora, toda a legitimidade para um governo poder considerar crime informático se alguém convoca outro para uma ação criminosa. Mesmo que não se saiba o resultado, sabe-se que o meio é perigoso. No meio de uma agitação social, convocar pessoas para manifestações que não estão autorizadas pelo governo, que não estão autorizadas pelo Estado, que não têm meios de segurança suficientes para garantir bens privados, estabelecimentos, viaturas, de segurança nas ruas, é um crime. E é um crime no Egito e é um crime na Inglaterra. Dir-me-ão assim, Sr. Professor, então o direito serve ou não serve para garantir a liberdade? E a liberdade é eu poder convocar quem quero para manifestações, para atos políticos, etc. Serve. Mas tem regras. Sempre teve regras. Dou-vos um exemplo da importância de respeitar regras de direito em matéria de cibersegurança. A União Europeia, há bem pouco tempo, resumiu 3.000 diplomas diferentes de cibersegurança a 2 únicos diplomas. Um que serve à União Europeia e outro que serve os países da União Europeia que estão na OTAN. Porquê é que foi feito isto? A dispersão legislativa era tanta que nós já não nos entendíamos, não sabíamos o que aplicar. De maneira que reconduzimos todo aquele imenso magma legislativo a uma única norma legal. Proteção das infraestruturas críticas. Cabe ao Estado, cabe a qualquer Estado proteger as suas infraestruturas críticas. O que é que isto significa? Ataques às redes de transporte, ataques ao sistema financeiro, ataques ao sistema informático do Estado, à administração pública, ataques às forças de polícia. A infraestrutura crítica de um país tem que ser defendida. De acordo com a idiosincrasia norte-americana, isto é feito através das empresas. Nos Estados Unidos até existe agora uma nova profissão que é o corsário. O que é um corsário informático? É um pirata, um homem que adquire uma determinada especialidade, com aquela especialidade põe-se a fazer testes, vê as vulnerabilidades das empresas e até dos próprios departamentos do Estado e depois bate à porta do dono da empresa ou do diretor do departamento e diz: eu sei entrar no seu sistema, eu sei derrubar o seu sistema, vai-me pagar X para eu não o fazer. Ora, isto que é crime, é chantagem, nos Estados Unidos é possível como atividade de corsário, desde que ele não me ataque a mim, mas ataque os outros. Todos sabemos quem foi Sir Francis Drake, o maior pulha da história da humanidade. Um homem que estava à frente de uma frota de piratas que derrubava todos os navios que faziam o trânsito e tal. Hoje, se calhar, é um herói anticolonial. Pode ser. Seja como for, a este homem foi dado livre curso. Foi dada a possibilidade de, desde que ele atacasse os inimigos da Inglaterra, ele não obedecia a nenhuma regra da guerra. Ele não obedecia a nenhuma regra do direito. Foi-lhe dado pulso livre para, violando o direito, poder debilitar os inimigos da Inglaterra. Quando a Inglaterra se tornou senhora dos mares, Sir Francis Drake foi feito almirante.
E o direito que não servia para ele passou a ser o instrumento dele para garantir e perpetuar o domínio dos mares. Saio desta história e entro no domínio da informática. Não se pode autorizar uma atividade quando ela nos é favorável e recriminá-la quando ela não nos é favorável. Em termos informáticos, é preciso que todo o Estado saiba proteger as suas infraestruturas, é preciso que todos os ataques feitos, seja por piratas, seja por corsários, seja por quem for, sejam severamente reprimidos, quer no plano da terapêutica jurídica, quer na parte patológica, e é sobretudo necessário que os advogados, se me permitem dirigir-me assim a Vossas Excelências, que têm o dever de garantir a proteção dos direitos das pessoas, saibam exatamente o limite, porque existem limites ao exercício dos direitos individuais no espaço cibernáutico. Estes limites estão colocados com clareza pelo direito na hierarquia dos valores. Sempre que alguém entre em matéria classificada, mesmo sem consciência que o está a fazer, se eu entro em serviços do Estado, se eu entro em informações classificadas das corporações, se eu permaneço nesse sítio, então eu pratico um crime. Pode ser graduado como negligência grosseira, com dolo, sem dolo, culpa leve, culpa grave, são graduações do direito penal. Interessa apenas dizer isto. O crime está cometido. E não deixa de ser um crime porque é entrar em casa alheia. Quando alguém frequenta um sítio, tenta obter informações, tem uma curiosidade que o leva a ir cada vez mais longe à procura de coisas que lhe sejam economicamente favoráveis, de coisas que lhe tragam vantagem no círculo de amigos. Imaginem o que eu sei. Toda esta curiosidade deve ser devidamente instruída pelo advogado. As empresas hoje gastam imenso dinheiro a proteger os seus segredos. As empresas petrolíferas, os bancos, a espionagem industrial nunca esteve tão acesa. O acesso à informação que os concorrentes têm é essencial para jogadas de antecipação na Bolsa. Hoje os crimes de dumping parecem quase pertencer à pré-história desta disciplina. Temos maneiras novas, criativas, de conseguir obter vantagens ilegítimas através da internet. A cabeça do homem é sempre superior à sua possibilidade. Nós já várias vezes aprendemos que a ficção supera a realidade. Pois, em matéria informática, quanto mais nos perdermos na pluralidade legislativa, quanto mais formos atrás dos novos deuses da web, quanto mais a invenção e a criatividade do espírito humano levar a tecnologia a zonas nunca antes exploradas, então temos aqui que voltar aos valores fundamentais do direito. Repito, proteger os fracos, não confundir pessoa com consumidor ou com indivíduo, não confundir comunidade com abstrativização estadual, mas dar à comunidade que o Estado representa a força suficiente para, com o limite que os nossos advogados, na defesa dos seus constituintes, colocam, conseguir que o Estado, como comunidade, possa responder à informática dizendo: usem o meio. Não podemos voltar à ideia do tantã, não é? Da mensagem por tambor. Não podemos adotar posturas de Bin Laden, em que já nem correios, nem pombos-correios são utilizados, é apenas o boca a boca. Portanto, não usamos o meio, deixamos de ser vulneráveis ao meio, não podemos voltar a isso. A nossa sociedade hoje está completamente lançada na era cibernáutica. Eu diria até que na tradicional partição da história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, nós estamos a viver uma mudança para a idade internáutica. Já não pertencemos à Revolução Francesa, já não pertencemos ao velho iluminismo, já não somos aqueles que acreditam que a lei responde por inteiro aos nossos desejos de igualdade, liberdade, fraternidade, propriedade. A lei já não serve para isso.
Estamos numa era diferente. Foi não digo bem a internet, digo tudo o que está relacionado com o computador. Abriu-nos um horizonte, um mundo completamente diferente. Comunicamos cada vez mais com mais pessoas, mas estamos cada vez mais sozinhos. Sabemos a importância da leitura, dos livros, para nos emocionarmos, etc. E recorremos cada vez mais ao lixo informático. É importante, qualquer pessoa vai a um computador, quer saber uma informação, vai ao Google e tira a informação do Google. Mas como é que se podem fazer trabalhos académicos? Como é que se podem fazer defesas dos advogados com base na internet? Quanto lixo é preciso deitar fora para aproveitar algum filé mignon que lá haja? Quantas páginas, quantas palavras é necessário consumir para conseguir a pepita de ouro? Temos nós hoje tempo para esse garimpo? Podemos nós hoje arriscar, andar na internet, nos milhares e milhares de sites, nos milhares de informações que lá existem? Podemos nós lá fazer esta triagem? Por isso, a internet é um instrumento extraordinário, abre portas, janelas, franqueia horizontes, mas a internet não está capaz ainda de ser um instrumento que o direito considere totalmente livre. Os limites colocados ao exercício de atividades no espaço ciber é uma problemática que o direito não fechou. Qualquer novidade que surja só pode ser resolvido com recurso aos valores e aos princípios clássicos. Eu terminaria, porque já vou muito além dos meus 20 minutos, dizendo o seguinte: se hoje existem legislações, a legislação brasileira é muito precisa, é muito moderna, é muito rigorosa, existe um mundo imenso de conflitualidade a que os advogados são chamados. Se me permitem um apelo: não podemos nós, enquanto advogados, explorar a litigância que a informática nos traz. Não podemos cair sempre na ideia da tutela dos interesses difusos. Não podemos continuar a ignorar que há alguma conflitualidade criada pela internet que deve ser esvaziada para nosso benefício. Nós hoje vivemos um tempo que é o presente a todo custo. Um jornalista está a cobrir a guerra e diz: estamos aqui a ouvir em tempo real as reportagens sensacionalistas da televisão que acompanham os crimes, não é? Com grande desrespeito. Comentava eu com o desembargador Marco António, aqui no Brasil há uma coisa extraordinária. As pessoas são presas por suspeita, alguém faz uma queixa e a câmara da televisão acompanha a polícia que vai prender a pessoa. E a pessoa é filmada a ser presa, algemada, etc. E a polícia até levanta a cara da pessoa para que a televisão a filme. Ora, isto é uma atitude de desrespeito profundo pela civilização do direito. Nós temos um princípio que é um princípio sacrossanto, que é o princípio da presunção da inocência. Toda a pessoa é inocente até trânsito em julgado da sentença que o condena. Como é que de repente há um julgamento popular imediato, resultante de uma suspeita, resultante de um flagrante delito que não é presenciado pela autoridade pública competente? Portanto, quando isto acontece, quando há esta invasão de privacidade, um funeral de uma criança vítima de uma roleta russa, vi na televisão ontem, enquanto eu aguardava pelo sono, uma criança no Rio de Janeiro que encontrou uma arma num baldio e que fez o jogo da roleta russa com os amigos e, por azar, estava uma bala na câmara quando disparou. E então a televisão filma o choro do pai, o choro da mãe, os amigos, etc. Já nem a dor tem limite. Tudo serve para vender. A emotividade pode ser explorada desta maneira. Recebo uma carta do presidente da OAB de São Paulo dizendo: professor Vera Cruz, a sua palestra foi um desastre, arruinou o meu sistema de ensino à distância e tal. E eu automaticamente respondo: mas o que é que está a dizer? Como é que pode fazer isto e tal? Este imediatismo, respondo, dou conhecimento a todos os advogados brasileiros, dou conhecimento a todos os professores portugueses.
envolve-me a mim e ao Sr. Presidente num conflito que nenhum de nós deseja. O voluntarismo do Presidente que recorre à internet em vez de me escrever uma carta naquele papel bonito que ali está, com a vossa sigla. E eu, 3 dias depois, quando leio a carta, digo, mas o que é isto? O Presidente saiu de si, mas vou almoçar com a família, depois respondo-lhe. Quando regresso depois do almoço, aquilo já está muito diluído, eu já não acho a carta tão má. Se responder no dia seguinte, então já nem ligo nenhuma àquilo. E se no terceiro dia não responder, até me esqueço da missiva. A internet possibilita, exponencia um conflito que é, respondo já, toda a raiva e toda a emotividade da mensagem que recebi vai ali naquele mail, eu imprimo para mostrar aos amigos que não veem a net, não viste a net, não, mas imprimi para tu ver, faz favor. Tudo o que é exagerado, tudo o que é em tempo real, é avesso à ideia de justiça. A internet é boa para o direito se nós soubermos, como em tudo na vida, utilizá-la bem. Se a internet for julgamento popular, se a internet for violação da vida e da intimidade das pessoas, se a internet for voyeurismo público, se a internet for exposição da intimidade, se a internet for utilização por pessoas que são como crianças, a brincar com instrumentos novos, com brinquedos que são muito evoluídos tecnologicamente, mas para que elas não tenham nenhuma defesa, então o direito relembra limites à net. Estado forte, juristas competentes, que saibam com coragem decidir, derrubar os sítios onde a violação é feita. Proteger os fracos, manter o futuro, consultando e utilizando a internet. Fico à vossa disposição para as perguntas. Muito obrigado.